Olá pessoal, muito boa noite! Pois bem, que bom que ainda deu tempo de gravar a previsão semanal de 16 a 22 de setembro. Essa vai ser uma semana muito especial porque a gente tem nada menos que um eclipse e a gente ainda tem mudança de estação, começo da primavera e do outono. Hoje eu comecei o dia em Florianópolis a 16 graus, tempo fechado, chovendo, frio e de repente cá estou de volta a Brasília, 36 graus, um calor do Hades, toda enfumaçada praticamente, o reino de Hades, sem sombra de dúvidas, né? Uma falta de umidade total, na cidade já estava difícil antes, imagine agora. Mas eu não queria deixar de falar sobre a previsão semanal, para a gente ficar ligado nos momentos mais importantes da semana, porque essa é uma semana e tanto. Não é toda semana que a gente tem coisas tão importantes e que marcam viradas importantes, seja na nossa vida coletiva ou na nossa vida pessoal. Portanto, pegue aí lápis e papel e anote os momentos mais importantes dos próximos dias. Bom, vamos lá. A gente tem um eclipse essa semana, acontece na madrugada do dia 17 para o dia 18 de setembro, entre terça e quarta-feira. Em alguns países já vai ser quarta-feira. É o primeiro eclipse de uma série no eixo Virgem-Peixes. Já estou falando disso desde a semana passada e deixo os vídeos para vocês sobre a possibilidade aí de mudança de nodos que acontece no ano que vem, mas a gente estreia um eclipse importantíssimo, o primeiro deles, e é geralmente mais impactante nessa terça-feira, de terça para quarta, e também um vídeo específico sobre eclipse deixo para vocês. Bom, esse é um evento, mas aí tentando ser sucinta, para quem quiser entrar em mais detalhes, está lá o vídeo, mas sendo mais sucinta, para quem já assistiu, não deixe assistir, mas para quem já assistiu, o evento acontece nessa madrugada e ele vai ter o seu apogeu por volta das 23 horas e 45 minutos, horário de Brasília, da noite do dia 17, terça-feira. Bom, moçada, toda lua cheia é uma lua madura, o apogeu é o clímax de alguma coisa, de uma semeadura, de algo que a gente plantou um tempo atrás, né? E essa vai ser bastante forte, justamente porque é a primeira de uma série, como eu disse nos vídeos, e também porque a gente vai estar com a lua conjunta a Netuno. Isso reforça um tom importantíssimo em se tratando dos temas meio ambiente, mudanças climáticas e espiritualidade, e eu explico em vários vídeos, saúde física e mental, e eis os temas mais importantes dentre tantos, mas esses os mais centrais para esse momento. Outros assuntos me chamam muita atenção, sem sombra de dúvidas. Brasil, que é Virgem-Peixes, né, no seu mapa natal, então é um eclipse que é uma série de eclipses que começa chacoalhando super a realidade brasileira, mais do que em outros lugares do mundo, embora saibamos que Boris está fazendo um estrago na Europa e que há incêndios em vários lugares, como Portugal também, né, que está acontecendo de ontem para hoje, a gente viu várias notícias. Mas Brasil, majoritariamente, entretanto, também os assuntos mortes em massa me preocupam muito. Apogeu lunar em Peixes, que é o último signo da roda zodiacal, junto com Netuno, me soa muito como desencarne. Só que a gente fica o tempo todo super centrado no nosso umbigo, achando que é sobre nós, né? A gente não viu ainda o quanto de fauna e flora foi para o espaço. E é muito sobre isso. Bom, como esse é o assunto mais importante de setembro e um dos mais preocupantes de 2024, assista aos vídeos que acho que você vai ficar muito mais ligado em tudo que está acontecendo. De toda maneira, esse é um eclipse importantíssimo que toca principalmente pessoas. A gente tem todo o impacto coletivo que todos nós já estamos vendo, mas o impacto pessoal ele pode ser ainda maior em pessoas que tenham aspectos como Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus ou Marte, que são os planetas pessoais, nos signos de Peixes ou de Virgem, ou pessoas que têm o nó do Norte e o nó do Sul em Peixes ou em Virgem, ok? E pessoas que tenham aspectos também por quadratura, por tensão, nos outros signos mutáveis, que são Gêmeos e Sagitário. Também podem sentir parte desses abalos ao redor ali, com margem de erro de 3 pontos para lá e 3 pontos para cá, ao redor de 25 graus, tá bom? Para quem está adorando ouvir falar sobre eleições, aqui em Brasília a gente está livre disso, né? A gente não está assistindo na TV porque não há eleições municipais por aqui. Somos o Distrito Federal. Não sei se isso é bom ou se é ruim, há muito o que pensar sobre, ou não.
Bom, vamos lá. Essa semana a gente vai ter uma quadratura de Marte com nós lunares. Aliás, não tem como não falar sobre eleições e quadratura de Marte em Câncer com nós lunares, porque se Marte é o deus da ação, essa geringonça vai estar acontecendo entre os dias 13 e 18 de setembro. Veja bem, se Marte é deus da ação e está em Câncer, ele vai guerrear com todos os seus afetos, emoções e mágoas quando ativado. E ele está ativado nesta semana justamente ao redor do eclipse, emparedado, né, na tensão, na quadratura com os antigos nós lunares, né, que ainda ficam mais um tempo, Áries e Libra. Portanto, se você assistir cenas de pessoas atirando cadeiras em quadraturas por aí, cadeiras ao vento, não se assuste. Está tudo dentro do pacote astral, tudo dentro do previsto. Na verdade, tem tudo a ver essa configuração com descontrole emocional. Câncer, quando a gente simplesmente perde as estribeiras. Isso tem a ver com pessoas que naturalmente perdem as estribeiras e até com aquelas que não perdem as estribeiras com muita facilidade. Mas tem hora que tem limite. Numa semana com eclipse, eis o limite, meus amigos. A coisa transborda. Eclipse de lua cheia. Transborda. Fazer o quê, né? Cuide-se, né? Para pessoas que têm aspectos importantes essa semana, por exemplo, Sol em Áries ou Ascendente em Áries, vai ser mais difícil encontrar paz com esse aspecto de Marte. Bom, sigamos. Essa semana a gente tem dois aspectos com a Vênus que merecem muita atenção, portanto, estejamos de olho em relacionamentos amorosos, especialmente. O primeiro deles é uma oposição da Vênus, que está em Libra, com Quirón, que está em Áries, entre os dias 14 e 17 de setembro, tá? O que agrava o sentimento de desagrado, de mágoa e de falta de diplomacia, falta de jeito, de trato, tá? De delicadeza. Feridas antigas poderão ser cutucadas de tal maneira que o relacionamento pode ficar abalado nesses dias. Mas o pior posicionamento ainda está por vir. Eu falarei em poucos minutos. Sol em oposição a Netuno. Sol em oposição a Netuno é um desses aspectos difíceis dos quais eu já estou falando desde previsão de setembro. Prestemos atenção e ele se configura no eclipse e atrapalha a semana inteira. Isso vai rolar entre os dias principalmente 18 e 21 de setembro. Aqui é um cabo de guerra que fala sobre agravamento de situações ligadas à saúde física e saúde mental. O fato coletivo das queimadas no Brasil ou mesmo em Portugal já é assunto suficiente para deixar pessoas vulneráveis, crianças, idosos, pessoas com comorbidades, ainda mais frágeis. Essa oposição entre signos e planetas que falam de um eixo de saúde é super importante. E a gente está falando muito pouco ainda, aliás, as autoridades de saúde vieram ou ainda não vieram, né, a público dizer para a gente o que você tem que fazer no meio desse caos. Parecendo cego em tiroteio, né? Que momento de desinformação. Bom, atenção, principalmente essa semana, a algumas questões ligadas ao povo netunado, né? Que vai se detonar nessa semana. Portanto, escapismos, fugas da realidade, vícios e compulsões. É tempo para isso, infelizmente. Em momentos difíceis, muitos se lançarão para fora de realidades doídas, sofridas. O momento está difícil. Mas a vida arremessa a gente de novo para dentro da gente e esse é que é o caminho. A resposta não está do lado de fora. Nesse final de semana, um cara que parece muito legal, chamado Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, que tocou no Rock in Rio, tá bombando aí nas redes sociais, com uma fala bastante impactante dele no final do show, que ele agradece, diz que foi um show lindo, maravilhoso, super impactante na vida dele, mas que quando ele era muito jovem, ele passou por momentos de grande sofrimento, de grande tristeza, de desencanto, de falta de sentido. E que demorou muito tempo para ele descobrir que ele poderia pedir ajuda. Aí você vê aquele homão forte, sem camisa no palco, eu achei tão bacana aquilo, porque as pessoas não conseguem associar a imagem de um roqueiro cantando ali a plenos pulmões com uma pessoa que é vulnerável e que encontrou na música, que é uma temática super pisciana, né, uma transcendência.
E ele aproveita a música para transcender a si e ajudar tantos outros. Ele fala uma coisa interessante, entre tantas, que ele fala no final, que é o seguinte: se você estiver sofrendo, não guarde isso para você. Isso tem tanta ressonância com o momento que a gente está vivendo, esse eclipse lunar em Peixes. É tão sincrônico. Esse moço não poderia estar falando outra coisa em outro momento, não poderia ser outra pessoa senão ele. E aí ele diz o seguinte: faça terapia. Terapia é autoconhecimento, não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Nossa, um 10 para ele, sensacional, além de ser um gato. Vamos lá, Mercúrio em quadratura com Júpiter. Nessa semana a gente tem de novo uma tensão com esses caras, entre os dias 19 e 21 de setembro. É uma quadratura e geralmente e novamente suscita exageros, mentiras, fofoca e fake news. Vocês aguentam mais? Pois é, o céu tá mandando mais. Pensando bem, como eu escrevo no texto, né? Esse Júpiter super tagarela em Gêmeos e mal posicionado esse ano, eu vou te falar, tá falando mais que a língua, né? E dando muito mais trabalho do que a gente poderia imaginar. Vamos lá. Tem um aspecto interessante essa semana que, se a gente souber aproveitar, vai ser bem bom. É um trígono entre Sol, que está em Virgem, nos últimos graus de Virgem, e Plutão, que está nos últimos graus de Capricórnio, retrô. Isso acontece entre 20 e 23 de setembro, tá? Aqui a gente está falando de uma divina trindade, um triângulo, né? Um trígono entre esses planetas que falam pra gente de situações que podem ser transformadas, mudadas, alquimizadas, mas de uma maneira positiva e que tem a ver com assuntos da Terra, porque envolve signos de Terra. Portanto, a alquimia do corpo, a transformação do corpo, da saúde, da matéria, questões ligadas à terra, à economia. Quem sabe a gente possa ter alguma boa notícia em meio a dias difíceis. Estarei torcendo fortemente. Vamos lá. Vamos agora para o aspecto difícil da Vênus. Eu queria muito fazer esse alerta, né? É uma quadratura da Vênus com Plutão, acontece entre os dias 20 e 23 de setembro. A Vênus está nos últimos graus de Libra, ela vai fazer essa tensão com Plutão, que está de novo nos últimos graus, o fechamento ali de Plutão nos últimos graus de Capricórnio. E aqui a gente está falando de possibilidades de enganação, de submissão, de manipulação, de controle, de violência, especialmente violência contra a mulher. A última vez que eu fiz esse alerta de um posicionamento muito azedo da Vênus com Plutão foi justamente quando saiu a notícia da Isa com seu ex-companheiro, que havia traído a cantora e ela grávida. Eu não faço ideia de como esteja a Isa. Eu estou focado em outros assuntos. O que aconteceu com a Isa e com o companheiro, hein, moçada? Vamos ver o que acontece nessa próxima quadratura com ela, com outras pessoas, outros relacionamentos. Mulherada, presta atenção, tá bom? Mamamó, mamamó, mamamó. Ah, tá bom. Tem um outro pedacinho aqui do texto que eu não posso deixar passar. De toda forma, vale a pena a gente ficar de olho nos joguinhos de poder e sentimentos de baixa autoestima, que às vezes a Vênus pressionada faz a gente se sentir assim, no cavalo do bandido, entendeu? Isso pode ser uma bomba que nós plantamos para nós mesmos quando nos submetemos a situações degradantes. Às vezes a Vênus em Libra, que faz tudo aos pares, se submete a determinadas situações super degradantes com Plutão, porque pelo menos eu não estou só. Mana, vai ficar feliz com a sua solitude, que é bom demais. Depois eu te conto o segredo. Bom, vamos lá. Essa semana a gente tem equinócio de primavera. Gente, mudança de estação! Senhor do céu, finalmente, uma notícia boa. Entre os dias, bota os óculos, tira os óculos, o povo fica puto, não tô nem aí. Sol entra em Libra no dia 22 de setembro e fica até o dia 22 de outubro. Isso acontece às 9h45 da manhã, horário de Brasília, e a gente tem mudança de estação. Equinócio, Sol em Libra, primavera. Primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. É muito legal quando a gente tem mudança de estação, porque a gente tem um novo ciclo começando, é novidade, é algo novo, é nova temporada do filme das nossas vidas. Tcharam! Pois que surjam novos momentos, que a gente se harmonize, porque vai começar a temporada em Libra, então é harmonização, é equilíbrio, que venham novos ares e, se necessário, que surjam novos amores, tá bom? A gente vai falar um bocado ainda sobre isso essa semana, quem quiser levanta a mãozinha e a gente conversa mais.
Bom, no embalo e último aspecto da semana é a Vênus entrando no signo de Escorpião, que eu bem que gosto, porque aí ela fica ali de 22 de setembro a 17 de outubro, e aí ela dá um tom, como eu escrevo, né, um posicionamento para transformar a dor, o amor, as relações e darmos a volta por cima. Em Escorpião a gente dá a volta por cima. Entendeu? A configuração sugere um período de investigações sobre a natureza profunda das relações, o sexo e as finanças, que são temáticas escorpianas, e a gente pode falar mais sobre isso essa semana. Enfim, numa semana marcada por um eclipse em Peixes e o começo da primavera e do outono, tudo isso fala pra gente, sabe o quê? Sobre o final de um ciclo. Mas é muito importante a gente imaginar que o fechamento de algo é necessariamente o começo de algo novo que vai pintar ali na frente. Então é muito bacana a gente ter essa perspectiva também, sabe? Livre-se daquilo que já não faz mais sentido e daquilo que já não para mais de pé na tua vida. Só não queime nada, pelo amor de Zeus. Em anos anteriores as pessoas falaram: Aline, por favor, nos dê um ritual. Eu dizia: escreva num pedacinho de papel e queime. Não queime nada mais, ok? Combinado? Há outras maneiras da gente se livrar de determinadas velharias na vida da gente. Uma delas é a intenção. Mentaliza. Né? Tudo começa na intenção, tudo começa no mundo das ideias. Portanto, manda bem longe na intenção e traga para bem perto também na intenção. Fez sentido? Eu realmente espero que sim. Deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que tenhamos a melhor semana possível, vai ser uma semana e tanto, e a gente vai se falando de novo, se não me engano, na quarta ou na quinta-feira. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Desculpa o horário, galera, mas foi o momento que deu para entregar o vídeo para vocês nessa segunda-feira à noite. Beijo grande, muito obrigada, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.